Você está no canal João Pedro Turales. Aqui a Bíblia revela. Curta, compartilhe e ative o sininho de notificação. E a novidade para você é a graduação de Teologia, ofertada pelo Ninta. Faça sua tão sonhada faculdade à distância. Ofertamos Teologia e também outras graduações e pós-graduação com mensalidades a partir de R$ 149. Na descrição desse vídeo tem o link para você se inscrever. Não perca essa oportunidade. Leia comigo alguns textos do Apocalipse. Eu quero começar e você vai entender o porquê dessa minha preocupação sobre a modernidade líquida. Apocalipse capítulo 13. Eu quero ler aqui a partir do verso 9. Apocalipse 13, verso 9 diz assim: Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto à espada, pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. É interessante que, se você olhar esse texto do Apocalipse, essa primeira parte que fala aqui, se alguém tiver de ir para o cativeiro irá, aqui João está citando quase textualmente uma passagem do livro de Jeremias, capítulo 15. E ali em Jeremias chama a minha atenção que este oráculo de Deus não é dado contra os ímpios. Esse oráculo de Deus é dado contra o povo que se recusa a ouvir a aliança de Deus. Ali o Senhor diz que ainda que Moisés e outros heróis da fé se interpusessem entre Deus e o povo intercedendo, ainda assim ele não se inclinaria para ouvir aquele povo. É interessante que certa feita no passado Moisés pediu a Deus: perdoa esse povo ou risco o meu nome do livro que o Senhor escreveu. Mas na hipérbole profética de Jeremias, Deus diz que ainda que isso acontecesse, ele não cederia, porque o povo quebrou definitivamente o pacto, a aliança com Deus. A releitura disso no Apocalipse me dá a entender que a perseverança dos santos vem no momento de grande apostasia do meio do povo de Deus. E ao mesmo tempo que a besta do Apocalipse é um poder apóstata, por isso eu não posso identificar a besta como sendo o islamismo, como sendo algum movimento não cristão, mas um movimento que sai do cristianismo, porque para ser apostatado um dia você teve que ser fiel. Esta besta, ela traz uma apostasia e a fidelidade do povo de Deus tem que ser mantida em meio a um momento em que outros estão quebrando a aliança. Outra coisa que me chama a atenção da besta do Apocalipse é que ela não parece ser um poder 100% ditatorial. Ela parece ser um poder carismático, porque diz que toda a terra se maravilhou seguindo a besta e dizendo: quem é tão poderoso como a besta? E eu, por muito tempo, lendo essa passagem e lendo livros como O Grande Conflito e comentários do Apocalipse, eu me questionava como o mundo vai se unir diante do anticristo com visões tão divergentes. Em outras palavras, ateu vai aceitar guardar domingo se ele não aceita nem a historicidade da ressurreição de Jesus? Aliás, hoje, pesquisas feitas entre teólogos americanos mostram que em muitas denominações, 57% dos pastores já não acreditam mais na historicidade da ressurreição. Como então eles aceitarão adorar num dia de domingo em homenagem à ressurreição, se eles nem acreditam na ressurreição? Como um muçulmano vai aceitar isto? Como que um ateu vai aceitar esse tipo de coisa? Mas o Covid me deu uma possível resposta. O Covid somado a outras reflexões teológicas que eu já fiz. Veja, o Covid não unificou o mundo em termos de filosofia, proposta de vida. O de esquerda continuou de esquerda. O de direita continuou de direita. O crente continuou crente, o ateu continuou ateu. Mas não importa se você é um iraniano, ou um israelense, ou um americano, ou um brasileiro. Todo mundo foi obrigado a usar máscara. De alguma forma, eu entendo que o último decreto do anticristo, ele virá após uma grave crise mundial. Eu estou cada dia mais convicto disso. Eu não vou entrar em todos os méritos da questão aqui, senão eu sairei do meu tema. Ele virá depois de um momento de grande crise, mas não será uma união efetiva. Talvez será algo semelhante à união da terça parte dos anjos que caiu com Satanás do céu. Se a união só existe em Cristo, eu não consigo entender que os anjos do diabo são completamente unidos.
e fiéis um ao outro. Não. Fidelidade, união, amor, isto pertence à luz, pertence a Deus. Se é assim, como é a organização dos anjos caídos? Eu tenho comigo a impressão que eles se odeiam. Eles não podem se amar, porque o amor é só do lado de quem está com Deus. Eles se odeiam. Eles não são unidos como um time. A única coisa que os mantém coesos é o fato de trabalharem por uma causa perdida e saberem que Lúcifer é mais poderoso do que eles. Mas eles não são unidos porque têm um amor um pelo outro. Eles têm apenas um propósito em comum. Assim também a união do mundo em torno do anticristo não será necessariamente uma união de ideias, de doutrinas. Eu acredito que quando o decreto dominical sair, o ateu continuará ateu, o muçulmano continuará muçulmano. Eles vão se unir a esse decreto por um motivo comum, mas não por uma união de ideias. Como hoje, o Covid obrigou pessoas de ideias tão opostas se unirem, ainda que momentaneamente, colocando máscara. Aliás, o próprio Apocalipse fala que os chifres que estão sobre a besta, em pouco tempo, odiarão a prostituta que está na besta. Mostra que não será uma união efetiva. Mas eu quero terminar essa minha explanação do texto bíblico com um ponto que serve de introdução para a palestra que eu quero dar para você nesse fim de tarde e início de noite. Continue sua Bíblia aberta agora em Apocalipse, capítulo 13, continuamos aqui no capítulo 13, nos versículos 16 em diante. Quando fala da marca da besta, diz assim: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos. Percebeu? Quando o decreto dominical sair, continuará havendo rico e pobre, livre e escravo, pequeno e grande. O mundo continuará assim. Mas o que os unificará, assim como aquela unificação dos agentes de Satanás, que não é necessariamente uma união, mas uma unificação apenas num único propósito, faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Se você olhar bem o Apocalipse, e o Michelson fez referência aqui a isto, o espetáculo paralelo de Satanás, eu vou fazer referências à palestra do Michelson e da Ágata, porque estão muito coadunadas, o Espírito trabalhou mesmo aqui nesse negócio. Se você olhar o espetáculo paralelo de Satanás, ele é refletido no Apocalipse. O diabo, ele não imita o caráter de Deus, mas ele faz uma paródia de Deus para enganar. Alguns rápidos exemplos apocalípticos. Cristo aparece como aquele que recebe o direito de se assentar no trono de Deus Pai. E ele se assenta no trono de Deus Pai como um cordeiro degolado, porque a palavra esfrazo no grego significa um cordeiro degolado, mas que estranhamente estava vivo, uma ferida de morte, mas que estava vivo. O dragão, que é o diabo, também tem uma das suas cabeças degoladas, ferida de morte, mas sobreviveu. Cristo estava vivo pela ressurreição. O dragão está vivo por uma falsa ressurreição. Ele sobreviveu, mas Cristo tem uma marca de degola no pescoço. O dragão também tem uma marca de degola no pescoço. Cristo se senta no trono de Deus Pai. E o dragão dá também o seu trono à besta. Cristo coloca na testa dos 144 mil o seu selo de propriedade. E a besta coloca na testa das pessoas, não o seu selo, porém a sua marca. E qual a diferença entre selo e marca? Quando você vai tanto no original grego do Apocalipse, como na cultura romana daquela época, era interessante notar que o selo significa alguém que tem uma propriedade, que pertence, uma identidade. Selo, grave aí, se você estiver anotando essa palestra, anote, selo. Eu estou agora não falando só da Bíblia, eu estou falando do mundo em que a Bíblia foi escrita, desde a época da Mesopotâmia, passando pelos persas, gregos. Aliás, no Museu do NASP, do campus de Engenheiro Coelho, nós temos no Museu de Arqueologia uma coleção de selos originais dos tempos da Bíblia. E quando a gente examina esses selos, chama a minha atenção que eles têm uma marca, ou melhor, uma identificação.
Selo tem a ver com a identificação daquele ou daquilo que é selado. Se você sela uma carta, é para dar identidade à carta. Se você sela uma pessoa, é para dar identidade à pessoa. Porém, a marca é diferente. No mundo greco-romano, época em que o Apocalipse foi escrito, na época de Roma, a marca era dada sobre escravos ou pessoas que de alguma forma perdiam a sua classe social. Um escravo, por exemplo, ao receber uma marca na testa, poderia, por exemplo, muitas vezes escrever apenas assim, fugitivus, que significa escravo fujão. A marca tira a identidade da pessoa. A marca era colocada, por exemplo, uma prostituta, uma mulher que perdia o direito de ser uma mulher de renome, uma matrona na sociedade romana, ela recebeu uma marca, podia ser com ferro quente na testa, desde a época da Grécia, ou seja, as marcas nunca eram bem vistas na sociedade greco-romana, porque a marca era algo para tirar a sua identidade. O selo dá a identidade. Você percebeu o paralelismo ou o paradoxo? Cristo dá para você um selo, porque ele lhe dá uma identidade. O anticristo propõe uma marca, que vai justamente tirar a sua identidade. Aí chama minha atenção que a marca do anticristo é dada sobre a mão direita e sobre a testa. Como ele sempre faz uma paródia dos atos de Deus, já dei exemplo aqui do dragão, dando o trono à besta, do cordeiro imolado e do dragão também imolado. Qual seria a paródia do anticristo ao colocar uma marca na testa e na mão? Por que não na perna? Por que na testa? Bom, era na testa que os escravos eram gravados, mas tem algo a mais. Se algum dia você tiver a oportunidade de ir a Israel, ou mesmo no YouTube, você procurar um vídeo assim, escreva lá no YouTube, Muro das Lamentações, Jerusalém, Judaísmo. Você se deparará com a cena de alguns judeus orando com uma caixinha preta aqui na testa e outra que eles geralmente seguram na mão esquerda. E essa caixa tem uma tira de couro. E ele, quando vai fazer a oração dele, ele coloca aquela caixinha no Muro das Lamentações e vai fazer a oração dele. Baruch haba beshem Adonai Eloheinu melech. E aquela caixinha preta é chamada de teflim em hebraico. Teflim vem da palavra tefilá, que significa prece ou preces no plural. E de onde vem a ideia dessa caixinha preta na testa e na mão? Se você depois olhar a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso 8, ou também em Êxodo, capítulo 13, verso 6, você vai ver que Deus mandou que os hebreus colocassem por frontal, entre os olhos, na testa e na mão, um resumo da lei. E os judeus realmente colocam naquela caixinha um resumo da lei. Eles colocam 4 textos do Antigo Testamento. Um deles é o Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é único. E se você procurar a enciclopédia judaica, por exemplo, ela vai explicar que esse fato do judeu usar uma caixinha preta na testa e na mão significa a disposição máxima da identidade judaica. Através daquilo, ele está mostrando que ele é judeu e está fiel à lei de Deus. Com esse contexto em mente, lembrando que o Apocalipse foi escrito por um judeu e por uma igreja que tinha uma parte de membros vindos do judaísmo, Deus partiu do conhecido para o desconhecido. Mostrou para João que no futuro haverá um grande desafio para o povo de Deus que tem a ver com a fidelidade aos mandamentos e a identidade do povo de Deus. A identidade.